Olá, meus amigos, aqui Gil Menich, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, hoje para desvendar os mistérios da paranormalidade. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este tema fantástico que é paranormalidade. Quem são os paranormais? Realmente existe? Existem pessoas com poderes sobrenaturais? Como isso acontece? Pois bem, a paranormalidade ele é um fenômeno que acontece com o ser humano. Nem todas as pessoas são paranormais. É diferente da mediunidade. A mediunidade, todo ser humano nasce e nasce médium. E a mediunidade é mediar o plano dos encarnados com o plano espiritual. É a comunicação com as pessoas de outra dimensão. Já a paranormalidade é um fenômeno físico que acontece com as pessoas e elas têm um dom exacerbado. Além da mediunidade, eles têm um dom extrasensorial. Muitas vezes está ligado com a questão das ondas telepáticas que o cérebro produz. É como se essa pessoa fosse um grande satélite de produção, né, de ondas e também recepção de ondas e eletromagnéticas, e dentro disso acontecem os fenômenos que é a transmissão de pensamento, que todo mundo conhece através da, da comunicação através da mente, e também os fenômenos físicos, que é a movimentação, os fenômenos de curto-circuitos elétricos, movimentação de coisas e todas essas fenômenos que acontecem. Muitas vezes, às vezes a pessoa já nasce assim, desde criança, e não conhece, não sabe lidar com os seus próprios dons. São energias produzidas como uma produção de energia elétrica. Ela é produzida de uma forma muito exacerbada, e essas ondas, elas são ondas telepáticas. Então ele consegue ler as mentes das pessoas, consegue se comunicar, consegue invadir às vezes o sonho. Então, o paranormal, a primeira manifestação é quando ele está em repouso, a questão do sonho. E muitas vezes as casas, né, acontecem fenômenos físicos e as pessoas acham que a casa está assombrada e que algum espírito está produzindo aquilo como um poltergeister, né? Que eu já falei em outros vídeos sobre poltergeister. Já a paranormalidade é uma das coisas que tem que ser analisada para que você entenda se está acontecendo um fenômeno poltergeister no local ou se alguém da família tem um poder paranormal e não tem consciência disso. Então, quando ele está
em alfa, quando ele começa a estar dormindo e ao mesmo tempo ligado com o plano terreno, é uma posição alfa. Você não está nem totalmente dormindo e nem acordado. Então você está nesse meio tempo. E nesse meio tempo você pode liberar os seus dons paranormais sem saber. Então, muitas coisas, muitos fenômenos físicos são feitos através de pessoas paranormais que não conhecem o seu próprio dom e não sabem que tem esta condição tão misteriosa, tão poderosa. E aí acontecem os fenômenos físicos, coisas incendeiam, coisas quebram, lâmpadas estouram, parte elétrica da explosões e tudo mais, movimentações de objetos, algumas coisas assim. Então tem a ver com aqueles meio que um pesadelo que a pessoa está tendo e ela está produzindo. Então, normalmente, quando isso acontece e vai se avaliar um fenômeno poltergeister, primeiro tenta fazer um teste paranormal com os habitantes da casa. Acontece muito com crianças. A criança, ela por não saber o que está acontecendo, ela produz fenômenos, principalmente se a criança for paranormal, ela vai ter esse dom. Muitos paranormais são testados em centros científicos da mente e são ligados a aparelhos e tudo mais para saber a quantidade das ondas cerebrais, né? Existe o teste, né, com cartas, né, que são com símbolos e vai se mostrando e as pessoas vão identificando através daquilo, né? Ela consegue ler a imagem que a outra pessoa está visualizando e não ela. Então, os fenômenos paranormais, ele tem muito a ver com a questão física, né? E também com a questão metafísica. Metafísica é quando, além do seu fenômeno paranormal, você também induz fenômenos no campo espiritual, no campo da magia, no campo de todos esses trabalhos. A diferença é que a parte espiritual, você pode desenvolvê-la através de várias outras coisas. E o dom paranormal é uma condição genética da pessoa encarnada. Além do espírito dela ter um poder muito forte, também a questão física. O cérebro, os impulsos elétricos do cérebro, os impulsos elétricos físicos são maiores. A captação energética, o poder de captar as ondas energéticas que existe a toda volta é muito maior. É como se você fosse um transmissor, né, de energia, como se você fosse uma usina energética e que você produzisse desenvolvesse toda essa força, todos esses recursos, e ali você consegue formar vários fenômenos físicos, principalmente no campo físico. Então, muitas vezes o paranormal ele pode não ter nada a ver com espiritualidade, ele pode ser uma pessoa totalmente cética e ao mesmo tempo produzir todos esses tipos de fenômeno. Por quê? Porque o corpo humano ele é um grande laboratório e esse laboratório ele tem, a gente vem com todos os dentro da nossa composição física, nós viemos com todos os venenos e também com todos os remédios, todas as curas. O que acontece? Quando a gente usa de medicamentos, de bastante outras coisas, nós apenas o medicamento, ele é um autoestimulador e ele vai estimular o teu corpo a produzir determinada substância que vai combater uma doença ou combater um sintoma ou outra coisa. Mas dentro do nosso corpo nós já temos todos esses compostos químicos. Por isso que quando a gente vai usar desses medicamentos produzidos sinteticamente, é para que nosso corpo faça ou produza defesas contra eles, ou ao mesmo tempo produza o próprio remédio para combater os males. Acontece muito com a questão das vacinas. A vacina é um bioativador, né? Então você toma aquela carga ali e o teu corpo vai aprender com aquela injeção daquela substância a se defender dela, a ler aquilo e descobrir dentro do teu corpo aonde está a cura para aquele determinado problema.
Por isso que as vacinas são tão eficazes na prevenção das doenças. Na verdade, você ensina o seu corpo a produzir anticorpos para outras coisas. Se todo o corpo, se todos nós, o nosso biotipo de genético produz isso, ele também pode usar isso na questão cerebral, nas ondas cerebrais, e produzir algo fora do corpo, energeticamente. Porque nós somos energia, a energia também é invisível. A energia elétrica você não vê, ela corre pelos fios, ela vai... A mesma coisa, as ondas de rádio, TV, televisão, sinais, sinal de celular, tudo isso são invisíveis a olho nu. Então nós podemos produzir isso sim. Então nós temos que acreditar que o nosso dom físico é muito forte, é muito poderoso e que às vezes é confundido e prostituidamente tratado como vulgarmente, como qualquer outro tipo de invocação mágica bem inferior ao que seria. Nós usamos uma porcentagem muito pequena do cérebro em relação ao potencial que nós temos. O que acontece? Porque muito da nossa criação, a partir do momento que você começa, nasce, vem para esse mundo, e o outro ser humano já começa a te limitar, trazer a limitação. Desde bebê nós somos limitados a um monte de coisa, aos cuidados que nós temos dos pais e das mães e dos médicos e tudo mais, te impede de desenvolver uma autodefesa e fazer o cérebro estimular-se a fazer coisas novas para que consiga sobreviver. O corpo ele é totalmente feito de sensores e para tudo ele dá sinal e produz sinais também. Então é muito importante que a gente aprenda que nós temos um poder muito grande, tentar desenvolver, tentar sair facilmente dos problemas, desenvolver a nossa paranormalidade. Ela pode não ser exacerbada como algumas pessoas já nascem com esse genoma forte dentro de si e produzindo energeticamente vários fenômenos. E às vezes muitas coisas que acontecem dentro da sua casa é produzido pela própria energia psíquica, mental sua, e você sequer pode imaginar. Então muitas vezes você não está sendo mal assombrado, você não está sendo vítima de nenhum tipo de obsessão e às vezes você mesmo está produzindo toda essa questão energética. Por isso que temos que estar sempre nos posicionando positivamente nos nossos pensamentos. Por isso que fala, olha, não fala tal coisa que atrai, não fala tal disso que atrai. Realmente nós atraímos sim, porque nós somos uma fonte de atração muito grande. Nós somos uma fonte de produtora de energia muito maior do que você pode imaginar. Então a palavra tem um poder extremo. Por quê? Porque ela é entoada. Ao mesmo tempo que ela é entoada, você produz uma imagem, você produz todo já uma cena na sua mente, no seu cérebro, e essa mente ela vai produzir energeticamente, plasmar isso energeticamente. E quando você fala para outras pessoas, automaticamente outra pessoa recebe esta mensagem e também já plasma o que aquilo pode acontecer. Então, energeticamente, você já está produzindo dentro de você. Então, se você quer se dar bem como pessoa, se você quer ter uma vida boa, saudável, você tem que cuidar da sua mente. A mente ela é muito importante, ela é uma condutora de energia extrema e nós temos esse dom dentro de nós. É que nós não descobrimos o poder que temos para exercer na vida, só com o poder da mente. Então exercite colocar na tua mente, produzir coisas boas, você vai ver que a tua vida ela vai modificar de uma forma muito grande e ela vai te trazer muitos benefícios, muito mais do que você imagina. Portanto, meus amigos, a mente e as palavras têm poder. O nosso corpo tem a resposta de tudo. A nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente tem resposta para todos os problemas. Não se abstenha de conhecer a si mesmo. Você tem que fazer exercícios diários
na hora de levantar, antes de deitar, para que você tenha um sono perfeito, que você vá produzir uma energia durante o sono poderosa, porque você pode, com esses pesadelos, com esses sonhos, com a somatização talvez do dia, produzir e formar uma corrente energética que pode prejudicar todo o ambiente onde você mora, com toda essa energia que você faz. Então, autocontrole é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, cuida de todas as partes do corpo. Cuida do pé, da mão, da pele, do coração, de todos os órgãos. E quando fala da mente, quando fala do cérebro, as pessoas têm preconceito. Ah, fulano é louco, é coisa da cabeça, é louco. Gente, nós temos que dar mais valor a esse órgão do corpo, que é o cérebro, que é simplesmente a maior potencial de energia que existe no planeta, é o cérebro humano. Então nós temos que dar conta disso e tratar da nossa saúde mental, porque nós podemos estar produzindo energias invisíveis ou visíveis a todo mundo, e uma autodestruição, como uma autoconstrução de uma boa pessoa, de uma boa saúde. Então é muito importante que você não tenha medo disso. Às vezes você não produz mais alguns hormônios que são essenciais para o cérebro. Aí você pode desenvolver síndrome do pânico, você pode desenvolver uma depressão profunda. A depressão ela tem vários níveis e dependendo do grau hormonal que você produz do seu cérebro, o hormônio do bem-estar, como a serotonina e vários outros, você vai dizer a sua condição de estar. Porque às vezes tudo que acontece, você continua arrasado, triste, você não tem um motivo às vezes para se deprimir. E isso é uma maneira de paranormalidade. Porque você está se auto-sabotando e fazendo acontecer uma coisa inexistente. Você está produzindo toda essa tragédia no seu cérebro. Isso é um fenômeno físico que está acontecendo. E aí você atribui simplesmente à espiritualidade, simplesmente a outra pessoa, simplesmente a um amor não correspondido, a qualquer outra coisa que venha a te interferir, menos a tua questão mental. A saúde mental é muito importante. Caso você vá ao médico e ele descubra que você não produz aqueles hormônios, por não estar fazendo, ou por uma deficiência física hormonal, e você precisa repor com remédios, com ansiolítico, coisas assim, não tenha medo. Né? O medicamento ele não é seu inimigo. Eu não tenho esse problema com medicamento, com nada disso, porque se as pessoas tomam remédio para pressão alta, se as pessoas tomam remédio para diabetes, se as pessoas tomam, porque a diabetes a pessoa não produz a insulina, então ela tem esse problema, ela tem que tomar fora. Então se a tua mente não produz a serotonina, não produz os medicamentos, e você está sofrendo com isso, por que é que você não vai tomar o remédio? Você vai ter preconceito com essa questão disso. É o teu corpo, é o teu físico. Então, pensar espiritualmente é muito importante, cuidar da espiritualidade é muito importante, mas cuidar do corpo e da mente é o princípio de tudo. Porque se estamos encarnados, temos que cuidar da casa que vivemos. A casa que vivemos é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é suscetível a produzir fenômenos físicos, tanto dentro da mente quanto fora da mente. Então, não é nada de outro mundo, existe dentro de você. Então, acredite no teu potencial mental, porque o teu potencial mental ele pode tanto te evoluir quanto te destruir fisicamente e na vida, no cotidiano. Tem pessoas que ficam destruídas, arrasadas. Tem pessoas que entram em uma depressão profunda, elas não levantam mais a cama, elas não penteiam o cabelo, elas não fazem higiene nem mais, e elas morrem. A depressão mata. Por quê? Porque o cérebro não produz mais os hormônios, não dá comandos mais para o corpo, começa a desistir da vida e desiste de dar comandos a partes do corpo. Então, uma mente sã, uma mente sadia, uma mente bem cuidada, bem trabalhada, sem o preconceito de cuidar deste órgão principal e vital do corpo, que todas as pessoas, o coração é a fonte da vida. Mas não adianta um coração batendo e uma mente sem funcionar.
Você já percebeu que quando a pessoa tem morte cerebral, não adianta o coração bater? Automaticamente ela é diagnosticada como morta? Então, nós temos que dar mais atenção à mente nossa. A mente humana é poderosa. Os fenômenos todos que acontecem dos impulsos cerebrais que a mente dá. O nosso pensamento, o nosso movimento, tudo isso que eu faço aqui saiu daqui. Até para piscar o olho, até para me movimentar, para falar, para identificar uma pessoa, para lembrar de alguma coisa, para desenvolver alguma coisa, está aqui. A mente é a morada do espírito. Aqui é o HD de informações de todo o espírito. Então ele tem que ser muito bem cuidado. Viver e morrer é uma coisa inevitável. Mas entre esse espaço de tempo, entre viver e morrer, você tem que viver com o estado principal de qualidade de vida. Buscar qualidade de vida. A gente já nasce envelhecendo. Então, nascer, viver e morrer. E viver com qualidade de vida. Sem preconceito com o seu próprio corpo. E sem preconceito com a pessoa do lado. Nunca vejo uma pessoa com depressão e diga assim, vai lavar uma louça. Porque um dia você vai ter a depressão. E ela é cruel. Ela é devastadora. Só quem tem sabe. E eu posso falar, porque eu passei por tudo isso. Gil, mas você é uma pessoa que fala palavra de amigo, você é sacerdote, você é isso, você é aquilo, e você teve depressão? Você tomou remédio? Você toma remédio? Sim. Primeiro, estou encarnado, sou vivo, igualzinho a vocês. Vou ao banheiro, preciso de comida, igual a todas as pessoas. E também estou suscetível a qualquer tipo de coisa. E agradeço muito, muito aos céus, a todos os espíritos bons, por ter passado por isso. Porque senão eu não poderia falar e avaliar as pessoas que me procuram e pedem conselhos para mim. Porque quem não sente a depressão, debocha de quem tem. Só sabe o que acontece com uma pessoa quando ela sente. Então, nós não podemos vulgarizar de maneira alguma o sentimento das pessoas. Porque se a gente não sente, não quer dizer que o outro deixa de sentir. Então, meus queridos, o mais importante, corpo são, mente sã, espírito são. Todos têm que estar em uma sintonia perfeita. E a paranormalidade é um fenômeno físico. E isso é muito importante. Vem do desenvolvimento da mente. Os paranormais têm uma mente altamente desenvolvida, energeticamente falando. Portanto, vamos cuidar mais do nosso corpo físico enquanto estamos encarnados. A espiritualidade é maravilhosa, mas enquanto estamos vivos, encarnados, nós temos que dar atenção para o nosso corpo físico. Ele é responsável pela sua vida na Terra. Então, não vamos sabotar o nosso corpo, nós não vamos negligenciar, não vamos duvidar dos nossos sentimentos, não vamos necessitar de ficar só acreditando em outras pessoas, sendo que você foi beneficiado com um corpo perfeito, maravilhoso, com todos os sensores, com toda a sabedoria. O corpo é portador de todas as enciclopédias do mundo. Nós somos a maior biblioteca que existe na Terra. É o ser humano. Busque as verdades dentro de você. Não se ache a pior pessoa. Você é igual ao outro. Você geneticamente é igual. Não tem uma vantagem ou desvantagem. Não importa o tom da pele, a cor da pele, o formato, com mais cheinho, menos cheinho, mais altinho, mais baixinho, mais cabeludo, menos cabeludo. Não te difere. Você pode sempre. Coloque na sua mente, eu posso, eu mereço, e eu faço e aconteço. Olha que bonito, é um mantra. Repita isso várias vezes para você. E você vai se autoavaliar. E ser paranormal para as pessoas não te faz melhor do que ninguém.
apenas demonstra dons diferenciados de outros, que às vezes pode ser um grande fardo. Não sabendo controlar, você pode prejudicar e ser muito perturbado mentalmente. Isso não te faz um super-herói. De repente pode ser um grande problema. Ok? Um beijo e eu fico por aqui. Tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!